Hoje, na TV Senhora da Hora, na rúbrica Freguesias de Matosinhos, temos uma personalidade da cidade da Senhora da Hora. O senhorense de Gema, advogado, um grande desportista, também é treinador de futebol e, sobretudo, gosta muito da cidade da Senhora da Hora. Dr. Rodrigo Moreira. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo à TV Senhora da Hora. Obrigado, Leonardo. E falar-me sobre a cidade da Senhora da Hora. No entender do Sr. Doutor, ao longo destes últimos, pelo menos 30 anos, conhece já, com certeza, que tem mais de 30. Mais de 30, mas pelo menos 30 já tenho a noção certa. Acha que a evolução da Senhora da Hora foi a correta? Acha que poderia ter seguido outro caminho? Porque nasceram ali grandes investimentos. Há dias até ouvi um amigo meu que dizia no jornal que aquilo é quase da Sonai. Podia ser um principado, um Mónaco acho que é mais pequenino. Quase. Acha que o caminho foi bom e o desenvolvimento foi interessante e teve alguma preocupação com o ambiente, com os espaços esportivos, os espaços de lazer? Ou poderia ter feito melhor um pouco? Paz, quanto mais agradeço o convite à TV Senhora da Hora, que não é de menos importância salientar, está na vanguarda daquilo que os nossos cidadãos em geral e os senhorenses em particular exigem. Informação online, informação atualizada, informação regional, local. Respondendo à sua pergunta, a Senhora da Hora cresceu muito nos últimos 30 anos. A Senhora da Hora... Quase triplicou o número de habitantes. Triplicou. Triplicou em número de pessoas, triplicou em área construída, mais que triplicou. E, portanto, é natural que os senhorenses tenham a expectativa de ter uma Senhora da Hora que se assuma como cidade que o é, de reivindicar outras verbas, porque mais população não exige mais, apenas tem a faculdade, a possibilidade, e por que não dizer o direito, sendo eu um homem da justiça, de exigir do poder político a boa gestão, o bom racionamento dos recursos que grande parte de nós resultam da população, paga os seus impostos. Nós sabemos que o retorno dos impostos, as finalidades extras fiscais dos impostos, são os que mais importam na minha ótica dos impostos, sendo que as fiscais é a acumulação de receitas, as extras fiscais é a distribuição. E, portanto, as possibilidades que as pessoas têm de ver a sua vida naquilo que lhes foge da esfera da ação organizada é confiar nos seus representantes políticos, que eles fazem uma boa gestão do orçamento disponível. E, portanto, as pessoas, os senhores, têm toda a legitimidade para exigir, por um lado, mais e depois que esse mais seja melhor utilizado. A Senhora da Hora tem crescido muito. A Sonai, como eu disse, o Vasco muito bem, é um pilar muito importante que nasceu, emprega na Senhora da Hora, investe na Senhora da Hora. Nesse aspecto, os senhorenses naturalmente terão que estar agradecidos por todos os esforços que a Sonai tem a desenvolver. O continente da Senhora da Hora, como Matosinhos é o continente da Senhora da Hora, está instalado na Senhora da Hora, empregou desde o seu início muita gente, promoveu o crescimento indireto de empresas na zona. Próprio Ótimos e outros. Ótimos, naturalmente, também do grupo. Aquela torre, também cria muita gente, muito trabalho. Muita gente, muito emprego, muito desenvolvimento, portanto as necessidades também são maiores. As pessoas que contribuem para uma maior receita fiscal também são mais. E, portanto, a nível político nunca se pode descurar aqueles que são os credores da receita que é gerada, aqueles que exigem segurança, estabilidade, emprego, saúde, boas acessibilidades e têm legitimidade para o fazer. A política é para as pessoas, não é para os partidos, não é para alguns políticos. A política é para os cidadãos. São os cidadãos que a subsidiam, em boa verdade. O senhor, as empresas, a nível de dirigentes do Executivo da Junta de Freguesia, ao longo destes anos, acha que estiveram bem servidos e têm
têm tido bons líderes à frente da nossa cidade, com visão. A política em Portugal, apesar de eu parecer, nem sempre é encarada de forma profissional, na vertente da seriedade e da capacidade. O atual presidente da Junta de Freguesia de Serra, uma excelente pessoa, sem dúvida nenhuma, o Sr. Valentim é um senhorense Quase estimado, de gema. muito estimado, quase, mas muito estimado. Uma pessoa por quem tenho a melhor impressão, naturalmente que sim. Mas parece-me que a grande preocupação para os políticos portugueses hoje, para quem quer fazer política, tem com os cidadãos portugueses, em particular até com os senhorenses, que é o caso que nos interessa, cabe em perceber que a política é para todos nós. Neste caso, o que nos interessa é para os senhorenses. Nós devemos ser sempre a principal fonte de preocupação, o principal estímulo de trabalho de qualquer político. Naturalmente que no âmbito de funcionarmos numa lógica de funcionamento de recursos escassos, torna-se difícil responder a todos os apelos e todas as necessidades, mas há sempre algo que é importante fazer e que fica por fazer. Há sempre mais. No aspecto social, porque o problema financeiro do país tem vindo a criar alguns problemas e as coisas têm-se vindo a agudizar. Claro. Acha que a Junta de Freguesia tem feito um bom trabalho tem nesse aspecto e as entidades que normalmente se dedicam a este tipo de ações têm praticado um trabalho interessante? Há obra feita, sem dúvida que sim. Parte dela até... Eu não sei se há preocupação de sinalizar os problemas e ir para cima deles e resolvê-los. Claro que as verbas são poucas, mas tem que se mobilizar toda a sociedade local. A proatividade, por exemplo, ainda bem que me falou nisso, acho que a proatividade que tem existido, por exemplo, numa outra junta de conselho, na junta de freguesia de Matosinhos, por exemplo, a proatividade que existe, embora nós possamos discutir se essa proatividade, que também tem sido muito mais implementada nestes últimos meses, porque o Presidente António Parada tem feito um excelente trabalho na junta de Matosinhos, almeja ser futuro Presidente da Câmara, portanto, podemos sempre discutir se haverá algo que motive ainda mais, mas o que é certo é que a proatividade que existe, até no âmbito social, a nível de Matosinhos, na Senhora da Hora fica bastante aquém. A Senhora da Hora tem muita carência social. A Senhora da Hora tem muita carência social. Tem 30 e tal mil habitantes. E muitos deles vivem em condições bastante complicadas. E eu não diria que que é o fator económico que coloca sempre em risco estas pessoas. Eu diria que é o fator humano. Muitas destas pessoas não conseguem organizar recursos, não conseguem alocar o seu tempo a desenvolver futuro familiar das famílias. E a Junta tem a obrigação de ouvir as populações, não tem dinheiro para dar, mas tem que ouvir, tem que escutar, tem que estar presente, tem que ser ativa, tem que acompanhar. Esse trabalho pode ser feito com poucos recursos. E, na minha opinião, de senhorense, tem ficado muita matéria por analisar e muito caminho para percorrer, não descurando tudo o que tem sido feito positivo. E só uma última questão aqui. As assembleias de freguesia são praticamente desertas, não tem ninguém. Isso será falta de capacidade de mobilização dos executivos para que isso possa, essa interação possa potenciar a resolução de problemas? Não, Vasco, o problema não é... Ou é como o português, que é sempre um bocado cómodo. Aqui não é até cómodo. à noite, uma vez está calor, outro dia está frio. Vamos lá. Mas e depois queixam-se às vezes que as coisas não são resolvidas. A questão não é essa. A questão principal, eu falo com muitas pessoas, eu não sou político, nem tenho cor partidária, tenho cor clubística, mas não tenho cor partidária. O problema é que o discurso político está completamente desfasado da sociedade, dos problemas das pessoas. E as pessoas não se identificam com o discurso político.
não se identificam. Os problemas das pessoas não têm sido os problemas da classe política. E esse é o grande problema. São problemas que parecem sempre de ser de ordem diferente, de razões diferentes. Os políticos estão cá precisamente para ajudar a resolver os problemas das pessoas, não é? Para lhe indicar caminhos. Não damos conta, às vezes. Não é? Esse é o principal fator-chave. Por isso as assembleias de freguesia estão desertas. Porque as pessoas sentem que vão despender 1, 2, 3 horas do seu tempo para ir a uma assembleia de freguesia e não vão ver os problemas resolvidos, nem têm possibilidade de... Podem tentar aproximar-se a nível político e subir numa hierarquia política, mas têm os seus problemas familiares e sociais para resolver primeiro e têm consciência que isso é o garante do dia da manhã. Isso é um problema para mim, isso é o que faz as pessoas chorarem, suarem, sofrerem. São essas realidades. A realidade de não conseguir pagar a conta da luz, a realidade de não conseguir pagar a conta da água, a realidade de não conseguir pagar a renda de casa e os impostos, naturalmente, não é? Os impostos. Muito sinceramente, até correndo o risco de ser polémico, digo muito sinceramente, nos tempos que correm, muito legitimamente, acho que todo e cada um dos portugueses, senhorenses incluídos, começa a ter muita legitimidade para questionar se o dinheiro que é entregue ao Estado para que o girem a título de impostos não poderá ser melhor gerido nas famílias. Saúde está cada vez mais cara, a educação está cada vez mais cara, não existe segurança e, portanto, tudo aquilo que o Estado tem de fornecer, porque são finalidades extra-fiscais dos impostos, não fornece. E, portanto, as pessoas começam a colocar em causa a política, o regime partidário, a bipolarização, PSD-PS. Os seus problemas do dia-a-dia continuam por resolver. E o Ferreira Leite está aí com... Não, eu estou surpreendido com as declarações do Rodrigo Moreira, devo-lhe confessar. Porque, em termos de declarações para o panorama nacional, nada a opor. Para a autarquia da Senhora da Hora, que é servida por cidadãos voluntários, a afirmação de exigência ao poder político, e quando se confronta com uma Assembleia de Freguesia está vazia, não se pode exigir, na minha opinião, e portanto eu vou questionar-lhe, como é que se pode exigir ao poder político, à meia dúzia de cidadãos, que voluntariamente, embora recebam senhas de presença, mas senhas simbólicas, na Assembleia de Freguesia são 12,50 € e na Junta de Freguesia anda à volta dos 250 € no total para o tesoureiro e para o secretário e nada mais do que isso, e são procurados pelos fregueses 24 horas por dia, e normalmente não somos cidadãos, sem desprezo para aqueles que ocupam os lugares na Junta de Freguesia e Senhora da Hora, não são aqueles que melhor podiam aplicar-se à Senhora da Hora ou a outra freguesia, que vão para esses lugares, porque isso existe sacrifício de borla. E hoje em dia esta sociedade materialista não quer trabalhar de borla. Por isso é que as Assembleias de Freguesia estão vazias. Eu pergunto, como é possível exigir aos escravos, porque eu penso que os membros das autarquias a nível local são escravos, porque é evidente que eles vão voluntariamente, é verdade, os presidentes dos clubes também vão voluntariamente e saem falidos, completamente falidos, dos clubes e das coletividades. Mas como é possível exigir a esses cidadãos se a própria comunidade nem sequer a uma Assembleia de Freguesia vai? Como é que é possível? Mas também possivelmente, a mobilização também Não, mas não tem nada a ver. As pessoas há eleições, podem concorrer com listas independentes, vão, só que isso dá trabalho para recolher assinaturas, é que chatice. Eles é que o ganham, mas não ganham. Nas juntas de freguesia não ganham. A ideia é errada. Os políticos em Portugal, em termos de autarquias, ganham muito mal. Podem fazer bons negócios, mas isso é para os corruptos. Agora, para as autarquias, exigir é preciso ter muito cuidado. Porque como é que se pode exigir a um cidadão que sacrifica a família, sacrifica a sua vida profissional, ainda deixa algum dinheiro pelo caminho, exigir como? Se a comunidade não se envolve, o senhor confessou aqui que a Assembleia de Freguesia está vazia, não se envolve, não quer saber, só cobra. Como é possível? Possivelmente pode ter interpretado mal as minhas palavras. Eu, enquanto senhorense, sinto-me perfeitamente mandatado para exigir de alguém que eu ajudo a eleger democraticamente. A política é, mormente, e é assim que deve ser equacionada, como política local. Sim. As juntas de freguesia são essenciais na administração local, na vida dos cidadãos. O senhor sabe os poderes que uma junta de freguesia tem? Sei os poderes que tem, mas também sei os poderes que deve ter uma ANF, uma Associação Nacional de Freguesias. Nenhum. E sei da consultação.
Não tem nenhum, Não tem porque nenhum. não há união. E uma junta de freguesia não tem nenhum poder. Não tem nenhum. Eu sei que sim. Só Não tem tem- poder que a Câmara Municipal lhe possa conceder. Portanto, não tem rigorosamente nenhum. A não ser enterrar os mortos. Mas nada. Naturalmente, mas Portanto, não pode fazer, nem sequer para os buracos da rua. Não tem competência para isso. eu compreendo isso Percebe? perfeitamente. É preciso ver. Nem para dar subsídio às coletividades. Que de legalidade duvidosa se o der. Eu compreendo isso perfeitamente. É. Eu compreendo isso perfeitamente, mas sei ainda mais perfeitamente que de 4 em 4 anos as freguesias ajudam a eleger o Presidente de Câmara. As pessoas. Isso é outra área. É a área que deve ser trabalhada nos bastidores. Mas não é. Nós A estamos nível a falar de da freguesias, freguesia da Senhora da Que é Hora. para depois o O círculo de município é poder, diferente. O os município círculos é diferente. de poder se poderem encaixar em prol dos cidadãos. E o que eu lhe quero apelar, e é isto que as pessoas têm que ver, e nós, portugueses e senhorenses em particular, temos que pensar em reformar o atual sistema político, porque a política deve ser de proximidade. Eu vou-lhe ser muito sincero, todas as grandes questões, desde as mais pequenas a nível local, às intermédias a nível concelhio e às grandes questões a nível central, deveriam ser resolvidas através de um instrumento que nós temos em Portugal, que é muito pouco utilizado, e quando é utilizado é para maus fins, que é o referendo. Eu vou-lhe dar um Quase exemplo ninguém prático. participa. Eu posso... Referendo que ninguém participa. Aliás, vê os referendos em Portugal raramente atingir os 50%, ou nunca atingem. sabe Porque os porquê que cidadãos ninguém não participa? querem participar. Não participa porque não é tão publicitado como os partidos E são. tempo de antena não falta. E cartazes não faltam. As nossas A mensagem- ruas ficam sujas. A mensagem, Nunca mais acaba. a mensagem não Vieram chega. limpá-las. A mensagem não chega aos receptores. Além de não chegar aos receptores, chega numa linguagem que os receptores não entendem. O político discursa de maneira completamente oposta àquela que o cidadão percebe. Mas estamos O a falar a cidadão nível também- nacional. Porque E a nível em termos de local? autarquias não há políticos. O Presidente da Junta não é um político, é um servidor da comunidade. Enquanto... Não é o político naquela acessão da palavra. Não há políticos nas freguesias. Não é? Então, Não, Ferreira Leite, perdão uma questão. o Não é, político não é igual. Não é um político É eu profissional. ser político em casa, que giro a minha casa e sou político da minha casa. Mas não é aquele político, aquele a quem o senhor está a dirigir. Não é o Presidente da Junta. O Presidente da Junta é um cidadão que dá o que tem e o que não tem. Pode dá-lo mal. Mas isso provavelmente não apareceu melhor. Porque os melhores ficaram de braços cruzados em casa à espera que os lacaios trabalhem. E Não, por não isso concordo com os autarcas de freguesia são os escravos. São os mal amados. Porque Assim se como os procura. presidentes dos clubes. Porque, por exemplo, a Senhora da Hora, e agora eu queria que depois o senhor comentasse, é uma freguesia privilegiada. É das poucas freguesias onde tem uma cooperativa, a cooperativa Sete Bicas, que é um exemplo nacional, é um exemplo de apoio social incrível, substitui a banca, tem apoio para a terceira idade, tem apoio infantil, é qualquer coisa do outro mundo. É bom revelar, porque este tempo de antena é importante, que cooperativas como a Sete Bicas não existem no país. Está na freguesia da de Senhora da freguesia da Hora. freguesia da Senhora da Hora. Portanto, se pode, e daí que eu fiquei impressionado com o discurso de Rodrigo Moreira, se critica desta maneira a freguesia da Senhora da Hora, Não, mas eu não critico. então Percebeu mal as minhas eu palavras. aconselho a fazer uma visita a este Não, mas país, percebeu mal as minhas aconselho a palavras. fazer uma visita a este país, e então foge, mas foge para muito Não longe. fujo, não Porque a fujo. Senhora da Hora é um exemplo, neste momento, eu não sou da Senhora da Hora, é um exemplo Não tanto de qualidade não, de vida. Não tanto como se vivesse na Senhora da Hora e eu aqui, e eu vivo lá desde pequenino, desde pequenininho mesmo, digo-lhe uma coisa, não é o que você pensa. A Senhora da Hora é uma terra entupida, é uma terra que foi prejudicada no ambiente de uma forma brutal, foi prejudicada de uma forma brutal no aspecto do ambiente nestes últimos 30 anos, porque aquilo é absolutamente desordenado, e digo isto frontalmente a qualquer pessoa, em qualquer lado. É uma terra em que não houve a preocupação de preservar os espaços esportivos como deve ser, foram totalmente abandonados. É uma terra em que a própria junta de freguesia poderia ter sido bem mais reivindicativa. Por exemplo, eu posso lhe dizer que o complexo esportivo da Senhora da Hora, o Campo de Senhora da Hora, é uma vergonha nacional, onde tantos miúdos praticam desporto e está todo a cair aos bocados. E todas as freguesias que tinham muito menos, eu perdoo-me o Sr. Doutor eu estar aqui a tomar o seu tempo a dizer, mas eu tenho aqui que contrapor ali o meu colega
Ferreira Leite, porque tinham muito menos atletas e têm estádios novos, têm complexos novos, têm isso tudo. Nós temos tudo a cair. Estou farto de fazer barulho, estou cansado de fazer barulho e nada está a andar. Se calhar está só. Não, eu não tenho que estar só. Lá está, a junta de freguesia e outros Está tiveram só, a outros Assembleia de Freguesia votos. está só, não vai lá ninguém. Não, a Não Assembleia... tem força. Não temos Não tem força. Não temos Não tem força. Eu só quis chamar a atenção disto. eh, É que política é uma coisa, políticos é outra coisa. E nas freguesias não há esses supostos políticos, não há. Há como o Vasco de Carvalho, como outras pessoas, por exemplo, das instituições, é a mesma coisa. As juntas de freguesia, hoje em dia, na maioria dos casos, uma ou outra exceção, são geridos como os clubes. Portanto, vão lá por devoção. Não Sim. vão lá. E eu que quis Mas rebater aí aqui, compete, e quis chamar a atenção do compete Sr. Rodrigo mobilizar é o facto de que o discurso era nacional, de uma abrangência nacional. E nós estamos aqui a falar da Senhora da Hora. Pois. E a Senhora da Hora não tem o âmbito nacional. A Senhora da Hora é uma freguesia. Mas eu vou ali. dar um exemplo muito prático para me Diga. entender que pode Diga. ser feito mais a nível local, naturalmente, reivindicando o que é possível e mobilizando a população. A Senhora da Hora, com o número de habitantes que tem, vou dar um exemplo prático que todos os senhorenses percebem e todos os senhorenses se revoltam. Não pode ter uma esquadra de polícia da PSP com um agente para 30 e tal mil habitantes. As decisões são tomadas a nível central, bem de cima para baixo, mas não houve vontade política de se perceber que esta questão é premente, é primordial, porque o número de assaltos na Senhora da Hora é bem superior a outras freguesias do concelho, para já, porque temos mais habitantes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque temos mais instituições onde podemos, e locais onde podemos consumir. Temos o Norte Shopping, temos o Continente, temos uma estação principal de metro, que é a Estação da Senhora da Hora. Portanto, temos um sem número de locais que precisam de uma vigilância mais próxima, de maior proximidade, e a Junta deveria ter tido sempre, ante os executivos, e neste cada vez mais sempre, um papel mais ativo na necessidade de termos mais segurança. Os cidadãos pagam os seus impostos a nível central também para terem segurança a nível local. Sabe quais são as competências da Junta nessa E eu área? sei muito bem quais são eu sei quais são as competências, mas vejo, dou-lhe um exemplo. Zero. Eu vejo outros presidentes de junta, nomeadamente António Parada fez um bom trabalho, mexer-se no campo social, sem fins, interagir, chamar a comunicação social, trazer voz. Compreende? Esta situação não vai alocar recursos, não vai comprometer o que quer que seja, vai beneficiar a vida das populações. E neste aspecto, eu privilegio, que não é um político profissional, o homem. António Parada é, acima de tudo, um cidadão de Matosinhos e vive Matosinhos e vive os matosinhenses porque ele também o é. Quem representar os senhorenses tem de viver os senhorenses e representar as suas necessidades. Eu já fui assaltado. Rodrigo Moreira, Duas vezes é no metro. candidato à Junta Freguesia da Não, Senhora? claro que não. Política não é para Porquê? mim. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque a política em Portugal exige, e é isto que as pessoas estão fartas e é por isso que as pessoas não vão. Compromisso partidário exige, em termos comuns, para toda a gente nos Valentim entender. Loureiro ganhou como independente. Na Valentim Câmara de- Loureiro na tinha Câmara todo um de Gondomar. trajeto de anos, de décadas. E tinha um trajeto também que o acompanhava futebolístico de um clube e tinha toda uma imagem construída e o trabalho foi facilitado. Um cidadão independente, em Portugal, só ganha nas circunstâncias em que ganhou Valentim Loureiro, Isaltino Moraes. Vou lhe dar 2 exemplos. Não ganha o Rodrigo Moreira, não ganha o Ferreira Leite e não ganha o Vasco de Carvalho. Não ganham. Porque precisa de fazer, para todos os senhorenses nos entenderem, e todas as pessoas sabem, nós estamos a falar de discurso, toda a gente sabe. Se eu entrar num partido político, preciso começar por lamber muita bota. Vamos pôr os pontos nos is e vamos falar. E eu, para trabalhar, preciso de levantar todos os dias, ir para o meu escritório, dar as minhas aulas, correr a Zona Norte para fazer dinheiro, porque sou um profissional liberal, para, em primeiro lugar, pagar os meus impostos, cuja finalidade é discutível, a nível central e a nível local, muito discutível, certo? Preciso de suar. E, portanto, como eu preciso de pagar as minhas contas todos os dias e de viver, não tenho tempo para lamber botas, ir a almoços, ir a jantares, ir a reuniões, para subir numa hierarquia. Então defende o fim da democracia. Não defendo. Eu defendo o início da democracia. Demos. Povo, cracia. Poder. Das populações. Sabe o que é que eu defendo? Um projeto Regime parecido. cubano? Não, um projeto muito parecido com aquele que agora temos em Espanha, que vai vingar. Algumas pessoas associaram-se num projeto que foi divulgado nas redes sociais de fazer uma associação de pessoas que apresentam um candidato. Sim. Um candidato a deputado.
que, seriamente, de forma mais séria, eu penso que será mais útil, poderá representar os interesses da comunidade que o elegeu. Porque não responde a um partido. Responde diretamente, sem desvios. Nem desviou para a rosa, nem desviou para o laranja, nem para o azul celeste, nem para o vermelho. Desviou para quem o elegeu e responde para quem o elegeu. Queijos limianos. Uma plataforma Queijos independente. limianos em Portugal. É isso que defende? Se o queijo limiano não fosse um deputado centrista, mas fossem 240, teríamos 240 queijos limianos. Eu não me importa nada que o deputado que foi eleito pelo Círculo de Ponte E Lima acha que Portugal defenda as suas tem gentes. espaço para queijos limianos suficiente para servir toda a gente? Eu respondo-lhe assim, será que Portugal tem espaço para fazer política para os cidadãos? Ou será que Portugal tem espaço para fazer política empresarial, mercantilista e de negócios? Se calhar só tem para essa, percebe? E é por isso mesmo que pergunta-me se sou candidato. Claro que não. Porque eu não quero fazer negócio com política. Isso nunca me passaria pela cabeça. Nunca. Percebe? Eu primeiro começo a fazer política em minha casa. Vamos pagar as continhas de casa. Se alguma vez for para a política, vamos descobrir um meio de ajudar os senhorentos a nível local a pagarem as suas continhas, a organizarem melhor a vida deles. E depois vamos traduzir isto para uma dimensão... Portanto, o senhor está nas suas quintas agora com o fim da Junta de Freguesia da Senhora da Hora. Não acabou. Não acabou? Não. A Anaísa ficou sozinha? Não, junto a São Mamede. São Mamede. Pronto, mas a independência acabou, portanto passou a ser uma associação de freguesias. Você deve estar feliz. Não, estou extremamente infeliz porque acho que isso vai ser uma duplicação de custos para uma divisão por 2, pelo menos, de orçamento entre as populações carenciadas, que são de São Mamede em Festa, e das da Senhora da Hora. Claro que acho muito mal. Se eu está a interpretar completamente ao contrário das minhas palavras. Se eu defendo que a proximidade é essencial, naturalmente nunca poderia aceitar uma fusão, então, porque a proximidade está comprometida. Um regresso às associações de moradores. Se for necessário isso para responder às necessidades sociais do povo, eu quero tudo o que seja necessário. Sabe E nessa altura você trabalhava? Não, eu trabalho todos os dias. Não, mas nessa associação de moradores. Gratuitamente. O senhor trabalhava lá, disponibilizava-se a dar ao litro, se fosse uma gestão desse tipo. Olha, eu vou-lhe dizer... Até, de borla. Eu vou-lhe dizer isto. Não tenho nenhum problema em responder essa pergunta. Sabe porquê? Porque eu trabalho gratuitamente para os meus vizinhos, questões jurídicas que eu poderia cobrar dinheiro. Faço isso para eles. Portanto, naturalmente, não me custaria nada. Dou horas. Vasco de Carvalho sabe perfeitamente. Treino o Senhor da Hora. O Presidente Vasco de Carvalho, agora avoco aqui a qualidade do Presidente do Senhor da Hora. Presidente Vasco, queira, por favor, responder a Ferreira Leite. Quanto é que me pagou no ano e meio que eu lá estive no Senhor da Hora? Há uma coisa, Rodrigo Moreira, que tem Isto é voluntariado, isto são horas de serviço. Há uma coisa que tem que perceber. Há uma coisa que tem que perceber, eu sou jornalista e aqui quem faz as perguntas sou eu. Portanto, era só para responder, para ter uma prova testemunhal. Aqui há uma coisa importante, o jornalista sou eu e a única pessoa que faz perguntas sou eu. Eu dou, portanto não tenho nenhum problema em dar. Portanto, obviamente, é isso. Ainda bem, porque assim os clubes têm a disponibilidade de ter cidadãos que trabalham de borla para a coletividade. E muitos. Senão, ainda bem. Temos umas largas centenas de miúdos a praticar. Nós estamos aqui gratuitamente a fazer um programa de televisão gratuitamente. Gratuitamente, com também é um exemplo aqui. De levar a Senhora da Hora e o Conselho de Matosinhos o mais perto possível das pessoas. Para finalizar, Sator, na área desportiva já tem um currículo interessante, como treinador de futebol, como coordenador de futebol juvenil e isso tudo. A Senhora da Hora acha que precisaria de melhores instalações? Por exemplo, o clube que conhece bem, não acha que era a altura de haver ali uma intervenção de requalificação daquele espaço esportivo? Até porque está localizado numa zona, vá lá, nobre da cidade. Eu já nem falo no aspecto exterior, que é péssimo, mas falaria no aspecto interior das condições básicas, de melhoria dos balneários, de instalações no seu geral. Vasco, naturalmente respondendo nessa questão, não tem algum desgosto de ver toda a volta? Eu tenho todo o desgosto porque o meu clube é também o Senhor da Hora. A nível local eu torço pelo Senhor da Hora, na divisão em que compete. O Senhor da Hora é o meu clube. E eu acho que o Senhor da Hora deveria ter, pelo número de atletas que tem. Na parte de formação, eu penso, o Vasco saberá melhor do que eu, mas penso na formação, estarão 700, 800 miúdos em todos os escalões de formação, ou talvez até mais. São muitos miúdos, os pais dos miúdos, os próprios miúdos exigem praticar desporto, que é saudável, que é essencial, que é uma função que o Estado deve assegurar também, através das receitas que arrecada, e a nível local também. Que a formação seja feita em segurança, com boas condições, sem o mínimo risco, a não ser aquele que corre do desporto que é praticado, de contraírem uma lesão física, e portanto reconheço que o Senhor da Hora precisa de uma intervenção total. Há outros clubes
noutras freguesias, e muito bem, e com todo o direito, têm instalações muito boas. Com Dou-lhe um dignos. exemplo no Estóias, o Lessa de Estóias, Vali, o Labrense, o Lessa, outros que já foram- o Parque da estamos a Bateria. falar do mais recente, O Parque da Bateria é fantástico. Santa Cruz do Bispo, Santa Cruz do Bispo. Aldeia Nova, tantas coisas foram feitas Tantas coisas foram ultimamente, e nós feitas. fomos ficando para trás, somos o ter maior número de atletas. Eu estou a falar aqui como senhorense, a caminho de uma cruzada a favor de que seja pensado o Senhora da Hora de outra maneira. Claro. Porque não me vem... É essencial. Nem é preciso, se calhar, dinheiro. É preciso vontade de se fazer ali algumas coisas. Exatamente. E vamos ter que o fazer. E conto consigo, Sr. Doutor. Pode contar comigo. Sabe que eu sou um senhorense e o Senhor da Hora é um emblema de prestígio de todos os senhorenses. De todos os senhorenses. Apoio aos nossos jovens quando, nas horas do seu dia-a-dia, nós sabemos que hoje é complicado porque as famílias estão em crise e as pessoas estão em crise e os jovens, todo o tempo livre que têm a mais, se o tiverem a ocupar em desporto, em competição saudável, vai ser bem aproveitado. E não podem ir para um clube praticar desporto para já ter um campo sempre sobrelotado. E não se poder em cada escalão ter os minutos que era necessário. Por outro lado, algo que quero aqui desenvolver e mostrar em público, aproveitar esta oportunidade para dizer que é um privilégio ter no Vasco a visão de um dirigente. O Vasco, se estivesse num clube de uma dimensão superior ao Senhor da Hora, estaria a fazer um trabalho ao nível daquilo que é feito no Futebol Clube Porto. Aquela parceria que nasceu agora com o Benfica poderia ter sido feito com qualquer outro dos grandes de Portugal, poderia ter feito com o Sporting Clube de Braga, com o Sporting Clube de Portugal, o Futebol Clube do Porto. Foi uma oportunidade de visão e de trazer mais visibilidade para o Senhor da Hora. Não tem nada a ver com o clube, tem a ver com potenciar instalações desportivas, maximizar o desporto por parte dos nossos senhorenses. Sim, até porque são as horas que estavam mortas que não eram ocupado o campo. Exatamente, e portanto é rentabilizar, é procurar mais e melhor. E os senhorenses vão ao estádio, assistir o jogo e gostam de ver o desporto em segurança. Este último vendaval que aconteceu agora aos dias acabou por quase desabar a fragilizar mais o resto das nossas condições. Um estádio com outras condições e renovado não teria causado os estragos e para todos os senhorenses é sempre complicado vermos que a intempérie ainda acabou por ajudar a depauperar ainda mais as condições do nosso clube. E há sempre um trabalho de proximidade e de conjugação de esforços que pode ser feito. A TV Senhor da Hora é muito importante para isso, porque é uma bandeira para todos os senhorenses. Foi o Dr. Rodrigo Moreira, um senhorense de Gema, que tivemos hoje aqui neste Freguesias de Matosinhos. É um senhorense que foi em freguesia da Senhora da Hora que teve em destaque. Outros senhorenses irão com certeza passar por aqui para dizer o que lhes vai na alma e a sua participação em termos de levar a Senhora da Hora e o Conselho de Matosinhos junto com a TV Senhora da Hora mais perto de si.